Amém, amém. Eu lembrei agora, meus amados, que eu não compartilhei aí com uma pessoa aqui, ó. Vou compartilhar, dá tempo de compartilhar ainda, sem você perder a atenção. Dá para você compartilhar com mais alguém. E que bom que você veio. Eu sei que alguns chegaram no meio do louvor. Que bom que você está aqui. Mas você perdeu aí as primeiras gotas da chuva da bênção de Deus. Estou feliz de ver algumas pessoas em especial hoje aqui, que eu não via faz tempo. Meu sorriso está maior hoje, que eu fico de olho, eu fico contando. E estou feliz também por ver mais uma vez também uma família especial, que está aqui hoje para ser abençoado e fortalecido pelo Senhor. Muito bem-vindos. E que bom que você está aqui. Hoje Deus tem uma mensagem forte. Você tem quem toma remédio para o coração, tem que aumentar a dose hoje. Amém? Porque Deus tem mensagem. As mensagens que eu prego, geralmente eu falo lá 4 vezes. Eu tenho 4 igrejas. Só que eu tenho umas ovelhas que frequentam 2, né? Porque tem uma igreja que não tem culto só o domingo ainda. Mas eu percebi uma coisa, que quando eu escuto o sermão 2 vezes, é porque Deus tem que frisar na sua mente, se você precisa ouvir de novo, para captar a ideia. Amém? Que bênção, né? Que bênção. Se você que está em casa, compartilha esse vídeo aí e também prepara com a Bíblia nas mãos. Pega a sua Bíblia aí, ó. Estou aqui com o Evangelho de Lucas hoje, azul, coisa mais linda. Vou dar um cheiro aqui, você pode cheirar a sua Bíblia também aí, ó. Nossa. Pode dar um beijinho também, coloca no coração assim, ó, para você preparar o seu coração para as palavras que o Senhor tem para nós. Sabe, nós temos um defeito. A gente não tem persistência, sabe? Você sabe que o maior evangelho da Bíblia é o Evangelho de Lucas. Ele aqui, esse caso aqui, ele é um livro bem grosso, é só Lucas. Aqui é uma página para Lucas, uma página para mim. Que aí a gente escreve ali as observações, né? É meio a meio. Só que ele é um livro grande, ele é o maior evangelho. E Lucas, ele não escreveu o evangelho como João, sabe? João estava pensando em Jesus, depois de ter andado com ele, comido com ele, ceiado com ele, visto ele morrer, cuidado da mãe dele, sido preso por causa dele, solto por amor a ele, pelo poder dele. João estava com o coração extravasando, escrevia, mas Lucas não. Lucas é um pesquisador. Lucas viu aquelas histórias, e aí um camarada, possivelmente muito rico, falou, será que é verdade isso aí? Lucas, vem cá. E Lucas era médico, e por isso ele sabia ler, escrever, pesquisar. Falou, Lucas, vem cá, faz uma pesquisa para mim, descobre, por favor, se aquelas histórias que estão em Mateus e Marcos, porque João foi o último evangelho, vê se essas histórias, elas são fiéis mesmo. E Lucas fez uma pesquisa fantástica, e escreveu esse livro aqui, sem ter conhecido Jesus, mas conheceu as pessoas que Jesus curou, amou e salvou, amém? Mas antes de ler Lucas, antes de revelar também o capítulo, eu quero falar só uma coisa que eu dei pensando. Eu prometi para os anciãos que eu encontrei hoje, que eu ia falar uma coisa que eu nunca tinha pensado sobre o céu. Eu estou pensando nisso agora. Quer ver? Aqui no Vanderlei, eu tenho no distrito 850 ovelhas, 850 membros. Aí eu fiquei pensando assim, puxa, eu gostaria tanto de ser amigo íntimo de todas as ovelhas, sabe? Comer na casa delas. Aí eu calculei. Os 50, sei lá, para ser amigo, amigão mesmo assim, não dá para comer uma vez só, né? Pelo menos umas 10 vezes assim, para a gente começar a ficar assim mais íntimo, né? Uns 3 almoços, uns 3 cafés da manhã, umas 3 jantas, já dá 9, e aí um lanche da tarde, assim dá 10, ok? Se eu comesse 10 vezes com cada um de vocês, num ano, eu comeria 8.500 refeições. Eu aguento, tenho certeza que eu aguento. Mas eu seria 2 pastores, mais do que um, né? Mas seria legal, não seria? E aí eu vi que não dá para fazer isso aqui. Não tem como isso acontecer. Em 4 anos, eu poder estar intimamente ligado a cada um, isso me traz angústia, sabia? Me traz um sofrimento. Aí eu pensei o seguinte, já sei. Por isso que eu vou para a eternidade. Porque eu posso, sei lá,
ficar um ano na sua casa lá, e não vou estar perdendo um ano. Eu ainda vou ter milhões e milhões, aí eu vou ficar um ano comendo com cada um. Aí com 800 anos, nós vamos ser brother assim, ó. E aí quando eu tiver 800 anos no céu, na Nova Jerusalém, eu vou falar, puxa, eu vou almoçar lá no Isaac, já faz uns 800 anos que a gente não come junto, e eu vou lá. E aí quando acabar aqui com o Vanderlei, eu vou falar, não, eu vou gastar um ano agora, comendo só com o pessoal da China. Um ano não, uns 1000 anos. E aí eu vou conhecendo, porque vai ter uns milhões de chineses lá, e eu quero conhecer cada um que conheceu Jesus pela China, eu quero ver o testemunho deles, quero conhecer a cultura, quero comer a comida deles, e lá no céu nós vamos comer de tudo, né? Você vai poder provar todos os tipos de comidas que o mundo já criou, e comidas novas que serão criadas, e depois que eu passar 1000 anos só comendo com chinês, eu falo, puxa, já faz 1000 anos que eu não almoço lá no Isaac de novo, eu vou lá tomar um café da manhã. E gente, quando você tiver 1 milhão de anos, 875 mil anos, 436 anos e 3 meses, você vai ter tantos amigos, tanta gente que você ama. E aí você vai falar assim, eu acho que esses próximos 100 anos eu vou jejuar. Você vai ter que ter muita energia no céu, né? Por isso que a gente não se cansa, nós vamos ter amigos, e o melhor de tudo, de uma semana a outra, de um sábado a outro, você vai poder parar para comer com o Cordeiro, com Jesus. Amém? Você vai ter 1 milhão de anos, mas lá naquela sexta-feira, você vai fazer o pôr do sol com Jesus, na presença do Cordeiro, vai comer o pão e o vinho, vai ser maravilhoso. Mas eu vou explicar porque eu falei isso, que aparentemente, quando a gente lê o texto, não vai ter nada a ver, mas no final, as peças vão se encaixar, e você vai falar, pastor, entendi, eu quero comer muito no céu, amém? Pega a sua Bíblia aí, em Lucas capítulo 24, Lucas capítulo 24, verso 13, hoje o tema é, eu vejo Deus nas pessoas. Nós já vimos Deus nas tragédias, vimos Deus nas famílias, hoje eu quero ver nas pessoas. Você consegue ver na pessoa que está do seu lado Jesus, consegue ver no seu vizinho, consegue ver na rua, quando você está andando, Jesus do seu lado. Hoje eu vou ajudar você a ver Deus em tudo. Então, a Lucas 24, verso 13. Eu vou ler na minha versão aqui, você vai acompanhando, tá bom? Diz assim, naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles, mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. E ele lhe perguntou, sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com o rosto entristecido. Um deles, chamado Cleopas, perguntou, você é o único visitante de Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Verso 19, que coisas? Perguntou Jesus. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta, poderoso em palavras, em obras, diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que ele era aquele que ia trazer a redenção de Israel. E hoje é o 3º dia, desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido essa visão de anjos que disseram que ele estava vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não ouviram. E ele lhes disse, como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram? Não devia o Cristo sofrer essas coisas para estar na sua glória? E começando por Moisés, todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele.
em toda a Escritura. Para um pouquinho aí. Vamos pegar essa introdução. Eu vou ler mais 4 versos e nós vamos conversar sobre o que está acontecendo aqui. Jesus morreu, 3 dias depois, 2 discípulos, 2 homens, Cleopas e outro, estavam andando juntos, indo para Emaús, que são 11 quilômetros. Jerusalém e Emaús. Não sei, o que fica 11 quilômetros aqui de Tatuí? Será que daqui na CPB é 11 quilômetros? Então vamos para a CPB a pé. Você pega aqui, sobe a rua, pega a rodovia e vai, ó, tuque, tuque. Só que no meio tem um monte de casa. Naquele tempo era só um belo deserto. Tudo meio árido. E eles estavam caminhando. E no começo, eles estavam perto de Jerusalém ainda. E quando eles estavam caminhando, alguém se aproximou deles. E amados, aqui começa a ficar quente o negócio. Quem chegou perto deles? Jesus. Mas eles não reconheceram. Algo impediu. A Bíblia não fala o que foi. O que impediu eles de ver Jesus. E aqui eu já dou uma pausa poética. Será possível que Deus hoje também faça isso? Caminhe com a gente em algum lugar, converse com a gente não perceba que é Ele falando, em situações da vida. Será que isso acontece todos os dias? E você não vê, e aqueles homens estavam tristes, sabe? E Jesus perguntou, o que vocês estão conversando? E essa frase aqui, é um atestado de total ignorância, que bate muito com a gente, ó. Verso 17, 18. Um deles, chamado Cleopas, perguntou, ó a pergunta dele, você é o único visitante em Jerusalém que não sabe o que está acontecendo? Gente, imagine você olhar para Jesus e falar, Jesus, você não entende o que está acontecendo? Você não está vendo que eu estou sendo injustiçado? Jesus, você não está percebendo aí que eu estou precisando de um trabalho, e aquele trabalho é para mim mesmo? Faz alguma coisa aí, você está percebendo? Será que isso é o único que não está vendo o que está acontecendo na minha casa, com a minha esposa, com meus filhos, com meu marido? Será? E a gente tem essa mania de falar para o próprio Jesus, se ele não está vendo, se ele não está percebendo, e ainda fala assim, ó, aqui todo mundo concorda que é assim, mas você, Jesus, não concorda? Aí Jesus, eu acho que olha e fala assim, eu não concordo porque eu sou Deus, né? E vocês, uns cabeça de bacalhau. Fico pensando, Jesus, com uma calma serena, você vê que ele explode daqui a pouquinho, com muita graça, ele explode com muita classe, não como eu explodiria, mas ele fala palavras duras, mas aqui por enquanto, eles questionam, você não está sabendo? E Jesus agora, faz o que ele sempre faz, ele pede que você conte, do seu ângulo de vista, o que está acontecendo. Sabe o que se chama isso? Oração. Você quer uma bênção, você quer um milagre, você quer uma resolução, aí você ora. Pergunto para você, Deus sabe o que você precisa? Sabe, mas por que Ele faz você pedir? Porque Ele quer que você conte do seu jeito aquilo que você está vendo. Por exemplo, Senhor, minha esposa, Senhor, é muito cabeça dura. Aí Deus olha e fala assim, eu que fiz ela, eu achei que você era mais cabeça dura que ela. Mas você está contando, Deus fica olhando, Senhor, meus filhos não eram como eu quando era jovem, eles são rebeldes. Não era? Eu cresci contigo, sabia que eu te conheço desde o ventre. E a gente falando, e na oração, quando está pedindo, a Bíblia fala que a gente pede bem ou mal? Mal. Porque não sabemos pedir, não sabemos falar, e olha o que eles falaram, isso aqui é grave, gente, muito grave, talvez você não percebeu a gravidade, mas eles estavam falando com Deus, com Jesus, e falaram assim, ó, verso 19, que coisas, perguntou ele, o que aconteceu com Jesus de Nazaré? Respondeu eles, ele era profeta, bom nas palavras, poderoso com as palavras, e em obras diante de Deus e do povo. Ele era um camarada pregador, um profeta. Aí eu pergunto para você, quem é Jesus? É um profeta? É um homem bom com as palavras?
Não é pouco demais para Jesus? Talvez eu possa ser bom com as palavras, mas Jesus, gente, ele não é bom com as palavras, ele é a palavra, ele é o verbo vivo. Ah, não, mas ele era um homem com boas obras. Eu já vi muita gente falando isso. Não, Jesus não era Deus, ele era um ser elevado. Amados, ou ele é Deus ou é doido, porque uma pessoa que se diz ser Deus, ou ela é mesmo o que ela está dizendo, ou ela é doida. Entrar alguém aqui e fala, eu sou Deus, eu falo, você é doido, porque não tem como ser as duas coisas, a pessoa não ser Deus, e ao mesmo tempo ser uma boa pessoa, ou ele era Deus, ou eu era doido. Esse negócio de ser uma boa pessoa, com boas obras, é para mim e para você, não é para Jesus. Ele é Deus, e aquele homem, na cara do Senhor, assim, na frente dele, você não está sabendo não, de Jesus de Nazaré? Gente boa, fala bem, profeta, morreu. Jesus falou o que para eles? Ai, como vocês são difíceis. Aqui que Jesus dá uma estourada, porque a gente não tem aqui o tom de voz, a gente não tem a expressão de Jesus, ó. Ele fala aqui, ó, no verso 25, Jesus disse, como é que vocês custam a entender? Como é que vocês demoram para acreditar em tudo que os profetas falaram, disseram? Que dureza! Não era para o Cristo morrer, não está escrito. E outra, o que está escrito? Que Jesus é o que ele é. Então Jesus fez uma coisa que eu indico você fazer, que é muito saudável. Eu vou ler e você vai me dizer o que é que a gente, qual é o nome que a gente usa no século 21 aqui para isso aqui, ó. Verso 27. E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele nas Escrituras. Como é que a gente chama isso aqui no Vanderlei, na igreja? Como é que chama isso? Estudo bíblico. Estudo bíblico é isso. É você pegar o livro de Moisés, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, ó. Moisés e os profetas, que são os outros livros. A Bíblia naquele tempo era chamado de Moisés e os profetas. Então, ele explicou Jesus. Explicar Jesus na Bíblia é um estudo bíblico. E eu tenho uma notícia ruim para quem gosta de estudo bíblico, mas depois vem a boa. Estudos bíblicos não convertem pessoas. Estudos bíblicos convencem as pessoas. Jesus mostrou para eles que ele estava ali na Bíblia, que era para morrer, convenceu, eles estavam convencidos, e tem muita gente na igreja convencida, mas não convertida, porque entendeu, mas não foi o quê? Tocado. Por isso que Jesus não falou assim, ide e dê estudos bíblicos, ele falou, ide e fazei discípulos, ensinando, batizando, mas fazer discípulos é muito mais profundo. Então ele primeiro ensina a Bíblia, está ensinando, eles estão entendendo, mas agora vem a conversão. E aí eu quero ler com vocês, eu deixei para o final, porque é lindo demais. Aperta o cinto aí, que hoje Deus tem coisa boa para nós, né? Olha o que diz aí, verso 28, vamos ler? Ao se aproximarem do povoado, para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante, mas eles insistiram muito com ele, fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Eu vou ler de novo, ele entrou para ficar com eles. Verso 30, quando estavam à mesa, vou ler de novo, quando estavam à mesa com eles, tomou o pão, deu graça, partiu, e aí eu leio mais forte, e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e reconheceram. Então ele desapareceu à vista deles, e perguntaram um ao outro, não estava queimando o nosso coração, enquanto ele falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Vamos conversar aqui. Discipulado é diferente de estudo bíblico. Discipulado é entrar na casa, é sentar à mesa, é partir o pão, é aquecer o coração um do outro. É muito mais do que apenas estudar.
é amar, sabe? E é interessante que a Bíblia fala que Jesus não queria ir embora. Ele fez que ia embora. Tá vendo aí? Ele fez. E sabe o que é o legal dessa história? Quando você lê Lucas, sempre embaixo tem uma referência aí, Mateus e Marcos. Se você pega a história, você vai lá em Marcos e lê Marcos contando. Você vai lá em Mateus e vê contando. Agora eu pergunto, essa história está onde em Marcos? Não está. Está onde em Lucas? Não está. Está onde em Mateus? Não está. Quer dizer, Lucas está aqui, né? Aonde João? Não está. Sabe por quê? Eu fiquei confuso no começo. Se Lucas, pensa Lucas, tá? Pegou o livro de Mateus, colocou no bolso aqui direito, um rolo, pegou outro rolo, Marcos, colocou aqui, estou imaginando, tá? Não foi bem assim não, tá? E saiu andando pela Jerusalém. Aí ele abriu e falou assim, teve uma mulher que lavou os pés de Jesus lá em Betânia. Vou ver se é verdade isso aí, vamos Betânia. Ô, Maria, peraí. Aí Marta falou, o que você quer? Eu falei assim, quero falar com Maria. É a irmã dela, quem quer falar? Eu sou Lucas. Tá, mas eu quero saber uma coisa, como é que é essa história? Não, Maria fica aí no pé de Jesus e ele foi entrevistando. Entrevistou Maria, entrevistou Marta, entrevistou Lázaro, e ele fez uma pesquisa. Então, quando você vê a história de Lucas, ele conta detalhes que Mateus e Marcos não contam, porque ele escreveu em detalhes da pesquisa. Aí eu pergunto, ele pegou o livro, foi atrás da cidade de Betânia, foi a Jerusalém, foi a Gadara, veio o endemoniado, foi a Galileia. Mas onde é que ele ouviu essa história de Emaús? Não tem na Bíblia. Aonde? No meio da pesquisa, ele está conversando com Pedro, e falando, Pedro, me fala da ressurreição aí. Aí Pedro, estou imaginando agora, tá? Eu duvidei no começo, porque as mulheres falaram, e não sei se você sabe, em Jerusalém, quando a mulher falava, não servia. Nem no júri, diante de juízes, diante dos mestres, um testemunho de mulher não valia. Tinha que ser 2 homens. Então, Jesus ele ressuscita e aparece para mulheres, porque ele não queria provar nada para ninguém, ele queria apenas amar, amém? E ele falou, Pedro, mas você não acreditou nelas? Não acreditei. Eu até corri lá no sepulcro e não acreditei. E quando é que você acreditou? Aí Cleopas fala, eu sei. Estou imaginando aqui. Como é que foi, Cleopas? Olha, nós estávamos muito tristes, foi até embora, foi para Emaús. Eu nem queria ver Jerusalém, eu andava por Jerusalém e via o caminho que Cristo passou. Eu olhava para o Monte da Caveira, via aquelas cruzes. Eu fui embora para Emaús e no começo do caminho, um homem ficou do nosso lado e começou a explicar a Bíblia. Mas quando ele sentou na mesa comigo, e com meu amigo, e partiu o pão, sabe? Do mesmo jeito que ele partiu na ceia, os meus olhos, o que a Bíblia fala? Se abriram. E aqui vem uma pergunta para você. É possível um cristão que caminhou com Jesus, que andou com Pedro, que comeu a mesa, ainda ser cego? É possível alguém que viu a cruz, esteve lá em Jerusalém, quando Jesus foi julgado, e ouviu o testemunho das mulheres, que ele estava vivo, tem como a pessoa dessa ainda está cega? A Bíblia diz que tem. E aí eu quero perguntar para você, tem como um adventista, que leu a Bíblia toda de trás para frente, foi da escola sabatina dos hall, primários, jardim de infância, juvenis, adolescentes, jovens, foi aventureiro, foi desbravador, estudou na escola adventista, e aí o camarada vai para a faculdade, e chega lá na faculdade, e está cego, tem como ainda? Tem. Tem como um ancião, que faz a ceia na mesa aqui, prega, tem como ser? Tem, amados. Porque esses homens eram discípulos, e eles estavam cegos, porque eles tinham uma visão da religião, da história, mas eles ainda não tinham aberto os olhos para a verdade, que Deus estava com eles o tempo todo. Deus não é um personagem de um livro, amados, Jesus é um personagem da nossa vida, amém? E aqueles homens então abriram os olhos, e Jesus fez o quê? Desapareceu. E aí que vem um ensinamento importante. Aproveite enquanto Jesus está com você, porque algumas horas ele desaparece só para você agir pela fé, sabe?
Você acha que está sozinho, mas Jesus está ali, mas não como antes, como protagonista. Ele entrega para você o papel principal e fala: filho, ide, vai, eu vou estar aqui, vai você comer com as pessoas, porque as pessoas vão ver em você, vão ver o meu poder nas suas mãos, o meu amor no seu olhar, as minhas palavras na sua boca, vai. E foi legal que eles estavam convencidos já, estavam ou não estavam convencidos? Mas a conversão, eles perceberam depois, aqui ó, no finalzinho do verso 32 aqui ó, perguntaram um ao outro, olha a conversa deles: brother, você não sentiu seu coração queimar? O outro: eu senti. Eu estava sentindo também, estava queimando o nosso coração naquela hora, e a gente não sabia o que era, eu não sabia explicar, isso é interessante, eu não sei dizer por que essas coisas acontecem, e a coisa mais triste que existe, é um coração que não queima na presença de Jesus, um cristão cego que não pode ver, e um cristão que não pode sentir, é triste demais. Mas Jesus está aqui hoje para nos devolver a visão, amém? Para nos dar esse pão que é a tua palavra, para nos servir e fazer o nosso coração voltar a queimar, como no dia que você encontrou Jesus. Não pode, irmão, não dá mais para você ver com o coração duro, frio. Laodiceia, coração morno. Deus quer esquentar as coisas na sua vida, Ele quer que você veja Ele nos lugares que você anda, e Ele está andando com você, Ele está te usando. Eu quero contar uma história para vocês, que aconteceu essa semana comigo, sabe? Eu já pensei muito nesse fato e eu estou extasiado como Deus, Ele está no nosso meio, amém? Escuta essa experiência. Eu e o pastor Mateus, semana, fizemos muitas visitas desagradáveis, visitas difíceis, visitas boas, só que teve um dia que a gente fez muita visita e tinha um estudo bíblico ele, e eu falei: não, eu te levo lá, vou ficar com você, porque era um estudo dele, já está tarde, vamos junto. Chegamos atrasados, sabe? Só que as crianças estavam esperando a gente, assim, sabe? Eram 5 crianças, e a mãe de uma deles estava lá. E a gente chegou lá na casa, uma casa bem simples, as cadeirinhas, uns banquinhos, as crianças tudo ali, chinelo, esperando a gente, uma alegria, sabe? Não sabiam nada de Jesus quase, pouca coisa, só sabiam que o pastor ensinou. Algumas foram batizadas aqui, mas ainda carecem de muito conhecimento. E aí, o pastor perguntou assim: pastor Mateus, quem quer fazer oração? Aí um menino, que não é batizado ainda, falou: eu. Aí, pode orar. Aí ele: mas não sei. Não, só falar aí. Ele falou: não consigo. Aí começa a ficar bonito. Uma menina linda, coisa mais linda, amados. Você conhecer ela, vocês vão conhecer ela ainda. Vocês só viram ela num batismo aqui, mas não conhecem ainda. Que sorriso, sabe? E ela tem uma pintinha assim em cima da bochecha. É coisa de atriz de filme mesmo, de Hollywood. Nem Steven Spielberg viu um negócio tão bem feito. E aí, ela falou assim: fica tranquilo. Olha só, menina, fica tranquilo. 10 aninhos, amados. Eu vou falar no seu ouvido e você fala para todo mundo. E ela falou no ouvido dele assim: querido Jesus. Aí ele pegou e fez assim: eu não consigo. Aí ela falou: então faz o seguinte, fala no meu ouvido, que eu falo para eles. Ela achou assim que ele estava meio com medo, fala para mim. Aí ele falou: não consigo. E ela acabou orando, mas ela fez uma oração, gente, uma oração profissional assim, sabe? Dá para chamar de pastora. E ela orou, eu olhei para o pastor Mateus, né? Onde essa menina aprendeu a orar assim? Foi vendo o pastor orando, nos cultos, no estudo bíblico, ela foi aprendendo, discipulado. Que o pastor não está dando estudo para eles virtual, é ali, é com pé ali, cabeça com cabeça, Bíblia com Bíblia. E aí foi o estudo bíblico sobre o céu. E agora você vai entender porque eu falei do céu no começo. Ele falou, pastor, que no céu, o lobo vai comer com quem? Com o cordeiro. E o leão, que gosta de comer hoje pedaços de pessoas e animais,
vai comer igual quem? A vaca, pastando. E aí eu falei assim, inocentemente, porque eu sou cabeça de bagre também, eu falei, lá eu vou ter um leão só para mim, e eu vou cavalgar nele. E ela ficou assim, falou para o irmão dela, será que lá no céu eu vou ter uma bicicleta só minha? Aí eu falei, minha filha, se você gosta de bicicleta, você não pode perder o céu, porque lá vai ser bem melhor. Aí o menininho falou, então você vai ter uma moto. Eu falei, nossa, pode ir além disso, né? É muito melhor que uma moto. Mas aí o topo, sabe, nós estávamos caminhando no estudo, e o pastor leu Apocalipse 21, e eu estava só de butuca, assim, ó, pertinho assim do irmão dela, ela, e os outros aqui, o pastor do lado de lá. Eu estava só olhando, difícil para mim ficar só olhando. E o pastor leu Apocalipse 21, 3 e 4, que fala o quê? E enxugará dos olhos toda lágrima, e não haverá mais pranto, nem luto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E ele falou, e o mais legal no céu, é que ninguém mais vai morrer, ninguém vai mais sofrer, ninguém vai se machucar. E o menininho falou assim, nem se cair de um prédio? Olha a pergunta, né? Aí eu falei, não, ninguém vai machucar, ninguém vai ter mais nada, até nunca mais vai ter doença nenhuma, câncer, nada, acabou. Nós vamos viver milhões e milhões de anos assim, ó, sem fim. E as pessoas que você ama nunca mais vão sofrer. Amados, nessa hora, eu vi o que aconteceu com Cleopas. O olhinho da menina, abriu assim, ó. Ela enxergou um mundo que ela não conhecia. E ela sorria assim, sabe? A pinta que estava aqui veio para a testa assim, sabe? E ela não teve coragem de falar o que ela estava pensando. Então ela foi no ouvido do irmão, só que eu estava do lado aqui, eu ouvi. Sabe o que ela falou para o irmão dela? Falou, mano, então Jesus tem que voltar logo. Ele tem que voltar logo. E eu falei, qual é a sua pergunta? Ela, não, nada, com vergonha. E o irmão falou, ela falou que Jesus tem que voltar logo. E eu disse para ela, é isso que a gente espera. É para isso que a gente vive, porque aqui nesse mundo é enfado, é canseira, é perda, é doença, é tristeza, mas quando Ele voltar, nós vamos passar um tempão juntos. E aí eu e o Mateus seguramos aqui a lágrima, sabe, porque aqueles meninos são muito empolgados, e eu segurei umas 3 vezes, e a gente começou a voltar para casa, e a casa minha e do Mateus passa em frente ao McDonald's, sabe, e tinha uma fileira de carro assim, e eu pensei, puxa, a gente podia pegar os meninos e trazer aqui para comer com a gente um lanche, né? E aí que vem a história do céu, porque eu não tenho condições de fazer isso, imagine, levar 6 meninos para o McDonald's, e vai ser uma vez só, e eu pensei, puxa, quando eu chegar nas mansões celestes, eu vou poder comer aqueles meninos 100 anos, 3, 4 refeições por dia, a gente vai poder colher nas árvores, sabe, um fruto que a cada mês muda, e eu vou falar, olha, mês que vem eu volto, porque vai dar um fruto diferente, e nós vamos comer junto, sabe, o meu coração ainda arde, amados, com a ideia de que Jesus está aqui no meio de nós, mas Ele quer levar a gente para o meio dEle. Como é que pode um cristão, nos dias de hoje, um cristão que anda na rua de máscara, um cristão que tem medo de coronavírus, um cristão, nos dias perigosos que vivemos, ainda ficar cego, ainda ter o coração duro, vendo uma criança que ama Jesus e não amar essa criança? Eu até brinquei com a Fabiana, porque eu fui tomar banho em casa, e eu comecei a chorar, sabe, no chuveiro. A Fabiana ouviu, foi até o banheiro, e ela falou assim, o que está acontecendo, amor? Eu falei, amor, eu vou trazer uma criança aqui para casa, porque eu gostei tanto dessa pessoa, que eu estou sentindo falta dela aqui agora. E no quarto da Sara tem a caminha dela, e uma outra cama vazia. Minha cunhada dorme ali, agora minha mãe está ali dormindo, minha mãe dorme no mesmo quarto da minha filha, e eu falei, ela pode dormir aqui com a Sara.
A Fabiana, você está doido? Ela não tem pai, mãe? Tem pai e mãe. Mas eu quero também ser o pai e a mãe também. É amor, sabe? Eu falei, hipoteticamente assim, eu quero levar tudo para minha casa. E a Bíblia fala que o pai ama tanto a gente, que a casa dele tem muitos quartos. E se fosse assim, não fosse, ele não diria. E ele foi preparar um lugar para que aonde ele está, esteja você também. E aí eu entendi que Jesus, na verdade, quer ser amigo íntimo de cada um de nós. Ele quer passar a eternidade comendo com você. Você vai passar 1 milhão de anos e você vai acordar e vai falar assim, puxa, eu podia almoçar com Jesus hoje. E ele vai falar, vem meu filho, vem, tem um lugar na mesa. E você vai sentar na mesa com Jesus. E no meio da refeição, Jesus vai falar uma coisa para você assim, sabe? Você tem 1 milhão de anos, você come com ele. Vai falar algo para você e seus olhos vão se abrir de novo. E você fala assim, meu Deus, que amor é esse? E cada refeição no céu vai ser um coração ardendo. Por isso que nós nunca mais vamos pecar, nunca mais vamos abandonar o céu, porque o nosso coração vai ter uma chama eterna, sabe? O amor não se apagará de nós mais. E eu fiquei pensando no meu coração assim, será que a gente não poderia fazer igual Cleopas? Igual Jesus? Andar com as pessoas por aí? Partir o pão com as pessoas? Ir para a casa das pessoas? Abrir a Bíblia para elas, ensinar a Bíblia? Discipular? Será que isso não é o que Jesus quer da gente? Ajudar Ele a abrir os olhos de pessoas que estão sofrendo, que estão cegas, ajudar elas a enxergar Jesus, e mais que isso, ajudar elas a deixar o coração fervendo, sabe? Isso pode fazer com o seu vizinho, mas você pode fazer com alguém da igreja. Você sabia que 80% das pessoas da igreja se sentem sozinhas, sentem cansadas, estão tristes, com o semblante cabisbaixo? Chegou um momento, amados, da gente abrir os olhos e ver Jesus em tudo, ver Jesus nas pessoas. Essa menina se chama Amanda, e eu passei indo para a obra lá da Igreja Nova Tatuí. Eu estava de carro, e quando estava subindo, é uma subida bem íngreme que tem ali, a rua da casa deles, eu não sei, moram todo mundo ali, é muita criança, eu não sei onde moram todos ainda. Eles se juntam de repente, sabe? E eu estava subindo assim a rua, e eu vi numa casa amarela da esquina, estavam uns 3 em cima, 2 embaixo, e a Amanda também estava ali, e quando eu passei eu buzinei, e eles começaram a gritar assim, pastor, pastor, e aí ela fez um coração para mim, e eu fiz para ela também. Isso é o Evangelho, amados, um coração que arde pelas pessoas. Como que a gente pode ir para o céu com o coração congelado, deixando pessoas para trás? Que se lasque, e cada um com seus problemas. O céu é lugar de gente que se ama, que se preocupa, que quer levar todo mundo. Jesus não voltou ainda, não é porque Ele está demorando, é porque Ele não quer que ninguém se perca. É isso que a Bíblia fala. Porque mesmo que o meu coração esteja gelado, o coração de Cristo sempre esteve pegando fogo por mim, amém? Por você que está em casa. Talvez agora você pode fechar os seus olhos e pensar em alguém que está com o coração congelado, alguém que está longe de Deus, que precisa de um pão, de uma palavra. Pensa nessa pessoa aí. Já pensou que amanhã ela pode não estar entre nós? Essa noite foi difícil. Eu perdi 2 ovelhas. Uma mãe e um pai perderam uma filha. Eu costumo dizer que é um velório de filho vivo. Quando alguém sai de perto de nós, escolhe caminhos que a gente sabe o fim.
Eu acordei essa madrugada e orei por ela, orei por ele. E eu pedi a Deus que, aonde eles estiverem, o coração deles arda, que Jesus, de maneira miraculosa, Ele entre na vida deles, porque eu não posso ir lá, eu não sei onde eles estão, mas Jesus sabe agora aonde essa pessoa está, e Ele vai lá e anda, e Ele é assim, amado, até o dia de hoje, Ele anda com a gente, e Ele conta histórias, Ele explica coisa pra gente, Ele usa a gente, e eu pedi, Senhor, vai lá, onde eles estiverem, talvez estejam assistindo esse culto agora online, e aquece o coração deles, abre os olhos. E eu orei por vocês essa noite, falei, Senhor, abre os olhos da igreja, Senhor. Eles estão encantados com o mundo, eles estão encantados com as coisas dessa terra, não tem noção dos momentos que estamos vivendo. Aqueles homens, Cleópatra, seu amigo, não estavam entendendo que o reino de Deus já tinha começado. E Ellen White é claro em falar que hoje a igreja está na mesma situação, encantada com as coisas do mundo, cega para os momentos que estamos vivendo. E eu clamei por nós hoje, para que Deus abra os nossos olhos. Senhor Jesus, nos devolve, Senhor Jesus, a capacidade de enxergar a Tua presença, de Te ver em tudo, nos ventos, no mar, nas nuvens que se formam. Senhor, abre os nossos olhos, abre os olhos da Tua igreja, abre os olhos do Teu povo, desses homens e mulheres que Te representam, e faz o nosso coração arder de novo, Senhor. Devolve o Teu Espírito para esse coração frio, e queima, Senhor, queima com o desejo de morar contigo para sempre. É o que nós pedimos por Jesus. Amém.